Bom dia, meus irmãos queridos, um feliz sábado a todos vocês. Que você possa ter um sábado na presença maravilhosa do nosso grande Criador, do nosso Deus bendito, do nosso Redentor. E que você seja muito, muito abençoado e abençoada neste dia. Sábado, né? Um dia maravilhoso, um dia em que o povo de Deus, criado e redimido, possam encontrar com o seu Deus e ouvir mais de pertinho, sentir o abraço do Senhor, uma vez que nós deixamos tudo para trás dos nossos afazeres para estarmos na presença daquele que nós amamos, o nosso grande Deus. Hoje, nesta manhã de sábado, nós estamos iniciando uma nova lição. Nós já estamos na lição de número 9, tá? Eu estou aqui com a minha lição, vou mostrar para vocês aqui, lição de número 9. E apelo a vocês também, durante toda esta semana, como nas semanas anteriores, participar do estudo da lição. Desta maneira você vai estar estudando a Santa Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Queridos, esta semana nós vamos ter uma lição que, como as demais, muito, muito especial, muito importante. A nossa lição tem como título Jesus, o sacrifício perfeito, E realmente o sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo, perfeito, feito uma única vez, o suficiente para nos salvar, libertar e nos purificar dos nossos pecados. Tá? A base do nosso estudo de hoje encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 14, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A oferta oferecida por Jesus por meio do seu sacrifício para nos salvar foi uma oferta perfeita, sem nenhum defeito, completo, tá? Feito uma única vez. Queridos, Jesus não vai precisar vir a esta terra por uma segunda vez com a finalidade de morrer outra vez como sacrifício para nos salvar. Não tem essa necessidade. Não tem essa precisão, porque o sacrifício que Jesus fez por nós foi um sacrifício perfeito, uma oferta completa. E por essa razão, meus queridos, é suficiente para salvar pessoas de todas as gerações com o único sacrifício que ele fez. Tá? Então, o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar pessoas que viveram antes do dilúvio, ou seja, da criação de Adão e Eva até o dilúvio, do dilúvio até a primeira vinda de Jesus como Messias, e também gerações da cruz de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Um sacrifício completo, um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, que pode salvar a todos, de todas as gerações e de todo tipo de pecador. Tá certo? Pois é. Esse é o verso que nós estudamos, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui mais um ponto importante, porque além do sacrifício de Jesus, que é perfeito, que foi perfeito, é suficiente para nos libertar e para nos salvar, como diz aqui o texto, o ensinamento
de Hebreus capítulo 10, verso 14, também nos capacita, meus queridos, para vivermos uma vida santa, uma vida de santidade, né? Uma vida que cada dia você vai aperfeiçoando o seu caráter, à semelhança do caráter de Cristo Jesus, que é perfeito e santo. Tá? Não que nós tenhamos perfeição, não que os nossos esforços é capaz de fazer, mas é pela graça santificadora de Cristo Jesus. Entendeu? Pois meus queridos, então se Jesus foi condenado, se Jesus foi para a cruz e se Jesus era perfeito e não tinha pecado, por que ele foi morto? Por que ele foi condenado? É óbvio, a Bíblia já deixa muito bem claro que Jesus foi condenado por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Então Jesus ele se tornou um pecador, né? Não por prática, mas Jesus se tornou um pecador, né? Por transferência, ou seja, os meus pecados foi transferido por Jesus, para Jesus. Tá? Quer dizer, ele mesmo transferiu os meus pecados para ele. Então, por esta maneira, Jesus ele pôde ser condenado, porque ele tinha os meus pecados, ele tinha os seus pecados sobre ele. Tá? E como o salário do pecado, as consequências do pecado é a morte, Jesus recebeu os meus e os seus pecados, transferindo de mim para ele. Então, nesse caso, Jesus se tornou pecador. Tá? Jesus não era pecador porque ele praticou pecado, porque ele pensou maldade. Né? Porque Jesus tinha maldade no seu coração? Não, Jesus era perfeito. Mas Jesus se tornou um pecador porque ele recebeu aquilo que era meu e colocou sobre ele. Tá? Então ele tirou a minha condenação e colocou sobre ele. E você conhece a história daquela quinta-feira, né, à noite, quando Jesus saiu ali do jardim do Getsemane, né, pelas mãos dos soldados, e foram levados, né, até ali a sala de Anás e Caifás. Anás e Caifás, que era sacerdote, sumo sacerdote naquela época, né, em conformidade com uma lei sacerdotal, eles que eram o sacerdote e sumo sacerdote. Era sogro e genro, sacerdote, sumo sacerdote e sacerdote. Tá? Queridos, eles haviam contratado, subordinado pessoas falsas, interesseiras, né, que pessoas falsas e interesseiras, materialistas, nunca faltou nesta terra, tá? E nunca vai faltar até quando Jesus voltar e dar um fim no pecado. Então eles subornaram pessoas, tá, para que elas pudessem acusar Jesus de alguma coisa, já que Jesus não poderia ser condenado porque ele não tinha pecado, mas eles foram então subornados para acusar Jesus como, por exemplo, revolucionista, tá? Quando Jesus disse que ele tinha poder para destruir o templo e em 3 dias reconstruir. Tá? Nunca passou pela cabeça dos judeus que aquele templo que foram destruído, né, que foi construído pelo rei Salomão e depois foi destruído, e depois que ele foi destruído, ele foi reconstruído, né, pelo o rei Herodes. Tá? Nunca imaginou os judeus que ele seria destruído pela segunda vez. Tá? E quando Jesus disse que ele
tinha o poder para destruir o templo e reconstruir em 3 dias, é óbvio que Jesus não estava falando daquele templo, né, construído ali de pedra, né? Jesus estava falando do seu próprio corpo que seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Então Jesus estava dizendo: eu entregarei esse templo para ser destruído, posso destruí-lo, e com 3 dias, ao 3º dia, ele será reconstruído. Ou seja, Jesus estava falando ali num contexto da sua morte, ele se entregando, o seu corpo, que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tá? Então Jesus estava mencionando o seu corpo como templo, que seria morto, mas em 3 dias seria reconstruído, através da ressurreição, que ele ressuscitaria. Mas aqueles falsos homens que foram subordinados para acusar Jesus de alguma coisa, disseram que Jesus destruiria o templo, ali de Jerusalém, como um revolucionário, e ele tinha poder para reconstruir em 3 dias outra vez o templo. Tá? Então eles acusaram Jesus como um revolucionista. Ou seja, as multidões que seguiam Jesus foram acusados, Jesus foi acusado como montador, vamos dizer assim, de multidões, a fim de lhe dar poder, como um revolucionário, para ele então lutar contra a liderança daqueles dias, tanto política como religiosa, para tomar o poder. Queridos, nunca passou pela cabeça de Jesus. Jesus sempre diz que ele era rei, do reino de Deus, e não rei desta terra, não rei daquela nação. Jesus disse que ele era rei, do reino de Deus. Tá? Algumas vezes Jesus disse: eu nem sou daqui, eu vim aqui como comissionado por Deus, com uma missão, mas eu nem daqui sou. Tá? Mas Jesus foi acusado de um revolucionista. Tá? No contexto político, nós conhecemos a história que Jesus, naquela mesma noite, depois que ele foi julgado pelos líderes religiosos, ele foi então direcionado e enviado a Pilatos, que era governador, e o poder da vida e da morte estava sobre as mãos de Pilatos. Ele poderia decidir se alguém iria morrer ou se alguém iria viver conforme a sua ordem. Pilatos não achou nenhuma forma de condená-lo a Jesus pelas as acusações que a ele foi apresentado, também por alguém que foi subordinado, subornado ali pela liderança religiosa, a fim de condená-lo Jesus diante ali da política também. Tá? E Jesus ele foi apresentado ali como alguém que era um revolucionário contra o governo romano. Tá? Ou seja, Jesus foi acusado de instigar a multidão a não pagar impostos. Veja que Jesus, ele diz assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas mesmo assim, os corruptos acusaram Jesus de dizer para as multidões não pagar impostos. Tá? Outra coisa também que eles tentaram ali condenar a Jesus através do julgamento, era que Jesus se intitulava como rei, ou seja, Jesus queria formar ali um motim, formando multidões para fortalecer o seu poder, para que ele pudesse se tornar rei da nação judaica, tomando ali o poder romano
que naqueles dias, né, estava ali, na verdade, o judeu, né, a Judéia estava sobre o poder de Roma. Então, Jesus foi condenado desta maneira. No entanto, Pilatos não viu motivo de condenar a Jesus e enviou Jesus a Herodes. Herodes também não viu nenhuma razão para condenar a Jesus e devolveu a Pilatos. Pilatos então disse: eu vou lavar minhas mãos e vocês façam o que vocês quiserem. Queridos, foi dessa forma que Jesus foi condenado. Mas na verdade, o contexto correto aqui é que Jesus ele se entregou por mim e por você para nos salvar. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício totalmente perfeito, completo, para nos libertar do pecado. Esta semana nós temos uma lição muito maravilhosa, que nós possamos estar juntos na Sala da Esperança todos os dias, para juntos estudarmos a santa palavra de Deus, né, e aprendermos mais sobre o sacrifício de Cristo por nós. Vamos orar? Que a graça do nosso Deus esteja conosco, a cada dia nos fortalecendo, e que o Espírito de Deus nos ilumine. São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém.